sou a Lara Roseiro, sou artista plástica, pintora há 20 anos. Eu desde miúda que gosto de fazer atividades ligadas à parte criativa, aqueles chamados rabiscos, com lápis, com as aguarelas, era com os guaches e, portanto, a apetência vem desde miúda. Assim, a verdadeira paixão foi com o meu primeiro quadro, que pintei, tinha uns 15, 16 anos. Foi uma proposta feita por um professor em que tínhamos que interpretar um quadro à nossa escolha e eu escolhi um quadro do Seurat, um pontilhismo e pronto, e a partir daí foi o primeiro quadro a óleo, adorei a experiência com os materiais e foi realmente a verdadeira paixão que começou foi aí. Licenciei-me em pintura. Quando terminei a licenciatura dediquei-me a fazer mosaico em azulejos, painéis, murais, por encomenda, arte pública também. E a seguir fiz o mestrado em pintura e dediquei-me a partir daí mais à pintura. E cá estou. Do lado materno, minha avó era modista. Portanto, tinha esse lado dos tecidos, ela fazia vestidos de noiva, de cerimónia, vestidos mais simples. Eu tinha sempre o contacto com esse mundo, não é? As revistas da moda, os figurinos, as provas que as pessoas iam fazer no ateliê. Tive um tio pintor amador, mas pintava por lazer. E a minha mãe também teve sempre a potência para os trabalhos manuais, os bordados. Portanto, o lado criativo vem do lado materno. Pois, é difícil. Quando eu fiz a licenciatura em pintura, eu de facto, era um gosto que eu tinha pelo meio artístico. Quando terminei, foi desenvolver-se de forma natural todo o meu percurso. Portanto, já lá vão 20 anos e foi sempre o que eu fiz, foi sempre a minha atividade. Não sei quando é que eu decidi realmente ser artista pintora, foi um caminho natural. Inspiração não está no meu dicionário, é trabalho, trabalho, trabalho. Eu começo o meu dia muito cedo, sou muito disciplinada, muito metódica, passo o meu dia aqui no ateliê a investigar, a ler, a pintar. O David Hockney tem uma frase muito engraçada que é: a inspiração não visita os preguiçosos, portanto temos que aproveitar estar a trabalhar para que aconteça alguma coisa, não é? É um ato muito solitário, introspectivo, que é necessário para o processo criativo. Eu dou-me bem com a solidão, não tenho problema nenhum de trabalhar sozinha. Sinto que às vezes é necessário o contacto com o exterior, mas dou-me muito bem em estar aqui sozinha, com as minhas ferramentas, os meus materiais, as minhas tintas, os meus pincéis. Sinto-me muito bem aqui, tenho liberdade total, o ateliê é o meu refúgio, mas é necessário, esse ato solitário é muito necessário para o processo criativo de um artista. Às vezes é complexo falar sobre o meu próprio trabalho e dissecá-lo. O processo criativo às vezes é um bocadinho inconsciente e não consigo às vezes explicar porque é que utilizo as cores, que às vezes dizem-me tens a tua paleta ou tens... No outro dia vi um quadro e vi que era teu pela tua paleta e eu fico sem perceber porque realmente as cores eu acho que é como se uma criança tivesse acesso àquelas cores e utilizá-las todas, não, quer dizer, não há uma explicação. Depois eu faço a composição, o que é que uma fica mais em contraste com a outra. Eu inicialmente, quando comecei a pintar, fazia pintura abstrata. Depois, de forma natural, fui introduzindo a figura humana, até que chegou a um ponto mais visível, mais contrastante, em que se vê que realmente é a figura.
Eu começo por apropriar-me de revistas que tenham publicidade com corpos de mulheres. Tenho ali uma pastinha cheia de coisas que vou recolhendo, que me interessam, cheias desses desenhos que me aproprio. Depois utilizo esses corpos da mulher, aproprio à ideia que eu quero fazer. Às vezes o corpo não está na posição certa, por qualquer motivo, e eu fotografo-me, por exemplo, a mim própria. Uma mão, os óculos, o sapato. Portanto, faço assim tipo um copy-paste de várias coisas, uma montagem, digamos assim, para dar a ideia daquilo que quero apresentar. Depois, eu parto só para o trabalho, só com o desenho. As cores são sempre o processo que eu não estudo, faço no momento. Ultimamente até estou mais metódica nesse aspecto. Colo uns papelinhos com os nomes das cores nos trabalhos e depois vou pondo aqui, não, esta cor aqui, esta cor ali, mas não faço o estudo prévio das cores, só faço o estudo prévio da composição do trabalho. Eu faço naquele papel vegetal porque depois ponho por cima outro papel vegetal e vou sempre alterar alguma coisa. Eu normalmente não pinto individualmente por trabalho, pinto de uma forma mais abrangente, mais global, por séries ou temáticas. A série Entre Paredes, eu fotografei edifícios de fachadas vestidas a azulejo e depois apropriei-me desses azulejos e fiz composições, trabalhei as cores, investiguei sobre a história do azulejo, sobre o seu contexto, os padrões, porque é que eram utilizados, e com isso fiz uma articulação entre a arquitetura, por assim dizer, da fachada, sempre com o corpo feminino em articulação. Portanto, o corpo feminino sempre presente. O porquê das mulheres. Às vezes, dissecando um bocado o porquê, eu acho que, como tinha acesso quando era mais miúda, aos tais figurinos e às revistas de moda, vem dessa parte mais antiga, não é? A última exposição que eu fiz, uma miúda dirigiu-se a mim e fez-me uma pergunta difícil, que foi se os meus trabalhos não eram autorretratos. Eu ri-me e disse, acho que me apanhaste. Gosto muito de ouvir o outro lado, o observador, porque às vezes ajuda-nos a compreender o nosso próprio trabalho, porque nós estamos tão embranhados às vezes em certas temáticas, em certas coisas, que não conseguimos realmente ver o que está à nossa frente. Os meus quadros não têm histórias, podem ter narrativas sobre o tema que eu quero abordar, como eu referi. Não tenho limite para as séries. Por exemplo, a série Entre Paredes dos Azulejos, fiz quase 50. A última série que eu fiz deve ter aí uns 20. Não sei como é que depois passo de uma série para a outra. Às vezes não é fácil dar por terminado um trabalho. Muitas vezes eu considero que poderá estar terminado e ponho de lado. E depois volto mais tarde e vejo se realmente está terminado ou não. Às vezes até pode acontecer eu alterar uma cor. Mas não é fácil dar como terminado um trabalho. Todos os trabalhos são nossos filhos, portanto eu não consigo identificar uma obra que me tenha sido mais empática ou não sei. Eu tenho uma pastinha com ideias, ou no computador, coisas escritas que eu gostava de fazer no futuro. Ideias sobre séries que gostava de fazer. Há sempre, é ilimitado, há sempre ideias e temas que quero abordar. Eu ia dizer qualquer coisa.